do Senhor. Josué, capítulo de número 6, e o versículo 5. Aleluia! Este é o versículo base para nós apoiarmos esta campanha, derrubando as muralhas. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem procurar para nós lermos juntos a palavra do Senhor Deus, pois eu tenho certeza que através deste versículo, durante todos os dias desta campanha, Deus tem uma palavra diferente para falar em cada dia. Aleluia! Iniciando hoje, e amanhã vai estar aqui o pastor Tiago, da Igreja Presbiteriana Renovada, lá da Itinga. Na terça-feira, o pastor Eduardo, da Presbiteriana Renovada de Tuparecer. Na quarta-feira, o pastor Rodrigo, da Assembleia de Deus, ali do Mutirão. Na quinta-feira, o pastor Tadeu, da Igreja Presbiteriana Renovada de Volantes. Na sexta-feira, a irmã Daiane, a presidente do grupo de senhoras, também da IBR lá de Ponto dos Volantes. E no sábado, finalizando a campanha, vai estar aqui a nossa irmã missionária Rita, esposa do pastor Braz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos encontraram? Josué, capítulo 6, versículo 5. A palavra do Eterno nos diz assim: e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Aleluia. Irmãos, pode tomar seus assentos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós, os irmãos que são leitores da palavra de Deus, irmãos que gostam de estar estudando a Bíblia Sagrada, obviamente já tenham lido ou ouvido alguma mensagem em cima deste tema, falando sobre muralhas ou sobre as muralhas de Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como a palavra do Senhor Deus se renova a cada dia, hoje Deus tem uma mensagem diferente para os nossos corações. Aleluia. Quero falar para os irmãos aqui hoje 3 práticas para enfrentarmos as muralhas. A pregação me deixa tão com Aleluia. sono. Muralhas, qualquer um de nós, elas podem surgir diante de qualquer um de nós. Agora, a maneira de enfrentar tais muralhas são diferentes, porque cada um de nós, seres humanos, temos a nossa personalidade, temos o nosso jeito próprio, um diferente do outro. A maneira de enfrentar um problema, talvez eu o enfrente de uma forma, cada um dos irmãos o enfrenta de outra. Mas, pela palavra do Senhor Deus, aqui poderíamos citar diversas práticas para poder enfrentar essas muralhas, mas eu quero apenas me ater em 3 destas formas nesta noite. Aleluia. Mas primeiro, para que os irmãos tomem conhecimento sobre que muralhas são essas que eu estou falando. Aqui no texto, estamos falando sobre as muralhas de Jericó. Aleluia. Para quem ainda não sabia, irmãos, Jericó era uma cidade de uma localização privilegiada, pois de lá na cidade de Jericó, formada em cima de uma montanha, eles tinham uma visão muito ampla de todos os adversários, de onde eles vinham. E eles formaram ao redor daquela cidade uma grande muralha. Segundo os arqueólogos, descobriram as ruínas de Jericó, que ali, aquelas muralhas tinham 2,5 metros de espessura e 9 metros de altura. Então vemos que as muralhas ao redor de toda aquela cidade eram muralhas muito grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Casas eram construídas em cima dessas muralhas. Vemos que é algo feito pelas mãos dos homens,
e apenas para que outros homens derrubassem, seria muito difícil, pois era um ponto estratégico também de guerra, pois quem estava lá de fora dificilmente poderia entrar se as portas não fossem abertas, e as portas daquelas muralhas eram todas de ferro. Então, irmãos, era uma verdadeira fortaleza. Mas meditando neste texto e vendo como foi que essas muralhas caíram, é algo tremendo, é algo que só mesmo Deus Ele faz pelo seu povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então podemos refletir um pouco sobre as práticas das quais nós podemos praticar para enfrentar as muralhas das nossas vidas. Primeira delas, nós devemos ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvir a voz de Deus. O Senhor Deus, Ele falou com Josué. Olha o que o Senhor Deus falou de uma forma maravilhosa, dizendo para Josué, no versículo 2: disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Irmãos, a muralha estava ali, protegendo aquela cidade. Mas Deus já havia falado para Josué: olha, eu já entreguei-a em tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, muitos de nós também estamos ainda enfrentando problemas nas nossas vidas, porque nós não temos tomado posse daquilo que Deus já nos tem dado. O Senhor Deus, às vezes, Ele nos fala: olha, eu já tenho te abençoado, eu já tenho lhe dado algo. E às vezes nós ficamos: Deus, eu não estou vendo a solução, eu não estou vendo o meio pelo qual eu vou poder me apossar disso que o Senhor está falando. E isso, irmãos, nos leva a não estar ouvindo a voz do Senhor. Olha, Deus já havia falado com Josué, que já tinha dado nas mãos dele, aleluia. Irmão, será que isso é difícil? Nós entendemos também que Deus já tem nos dado muitas bênçãos. O Senhor já tem colocado bênçãos e vitórias em nossas mãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Josué, ele ali tomando posse da revelação de Deus, ou da palavra de Deus para ele, ele havia levado toda uma geração a obedecer a Deus. Por quê? Era uma geração que havia aprendido com o deserto. Não tem coisa melhor, irmãos, para poder moldar a nossa vida, para poder fortalecer o nosso caráter, do que quando nós passamos pelo deserto. Quando passamos pelo deserto, sendo guiado por Deus, nós vamos chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Aleluia. As muralhas, elas vão surgir, mas o Senhor é Ele mesmo quem as lança por terra. Exaltado seja o nome de Jesus. A Bíblia conta ainda a história de milhares de pessoas que haviam saído para ir possuir a terra de Canaã, mas não ouviram a voz de Deus. Por não ouvir a voz do Senhor, eles caíram no deserto, morreram muitos. Há muitos que estão morrendo, muitas vezes não fisicamente, mas morrendo espiritualmente, por não ouvirem a voz do Senhor. E aqui nós encontramos esta geração de Josué, geração que havia sido preparados os corações lá no deserto, corações dispostos a ouvir, corações dispostos a obedecer, aleluia, para que as muitas muralhas caiam também em nossas vidas. Necessário é que nós obedeçamos à voz do Senhor. Quantas vezes Deus já tem falado? Deus fala de uma maneira, fala de outra. Deus envia os teus servos, os profetas, falando, madrugando, falando conosco. Muda o seu jeito, muda a sua situação, muda toda a estrutura do teu ser. E às vezes nós ficamos: Deus, por que eu devo fazer isso? Às vezes começamos a questionar aquilo que Deus está mandando. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que Deus pediu para Josué, Deus havia falado para ele apenas que ele ouvisse a Deus, que ele desse ouvidos à voz do Senhor. Em outros textos das Escrituras nós lemos a palavra dizendo: se hoje escutar a voz do Senhor teu Deus, não
endureçais os vossos corações. Aleluia. Nós não podemos endurecer nossos corações à voz de Deus. Porque quando Deus fala com alguém, Ele fala para poder mudar a nossa vida. Ele fala porque Ele vê que da maneira como estamos não está correto. Louvado seja o nome do Senhor. E por meio de pessoas, principalmente através do grande testemunho de Cristo, nós vemos que muitas pessoas ouviram a voz do Senhor. Hoje Deus, Ele nos fala através da sua palavra, através de pessoas sendo usadas em dons espirituais, mas falou também muito através do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo falando por Jesus, há muitos que não quiseram ouvir. Mas aqueles que ouviram, alcançaram as bênçãos de Deus. Quantos de nós aqui já tínhamos ouvido há muito tempo a respeito de Jesus, mas nunca talvez tínhamos dado tanto crédito quanto no dia em que nós resolvemos aceitar a voz de Deus? Aleluia. Pois quando Deus fala no profundo de nossos corações, falando sobre mudanças para nós, falando sobre nós ouvir a Ele, que Ele irá mudar a história. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus falou por Josué, dizendo para ele, e já havia entregado nas mãos deles a Jericó, disse: agora vós todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim o fareis por 6 dias. Irmãos, Deus é conhecedor de tudo. Deus, Ele tem as suas estratégias que às vezes nós mesmos não a compreendemos. Mas olha só, Deus falar com Josué: reúne lá os seus homens de guerra, todos os seus valentes. Eu quero dizer aqui nesta noite para cada um de nós, quando nós entramos numa campanha, nós estamos como aqueles soldados de Josué. Nós somos valentes, nós somos valorosos, aleluia, porque estamos dispostos a tirar um tempo que nós tínhamos talvez de estar em casa agora deitado. Nós estamos aqui na casa do Senhor, porque sabemos que nós estamos buscando do Senhor Deus, aleluia, aleluia, e Ele vai nos dar a vitória. Nós estamos aqui nos fortalecendo, porque há muralhas também nos cercando, há grandes muralhas que nos cercam, mas o Senhor é poderoso. Ele mandou que fossem ali os soldados valentes, mandou que eles fossem lutar. Preste atenção no que o texto sagrado nos diz. O Senhor apenas disse: manda que eles vão apenas rodeando a cidade. Eles não precisam lutar. Irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do versículo 15 até o versículo 20, mostrando, falando a respeito do rei Josafá, e dizendo: olha, nesta peleja, vós não tereis de pelejar. E diz o Senhor: mas eu a pelejarei por vós. Louvado seja o nome do Senhor. Estão tão somente aquietai e vede o grande livramento do Senhor. Há muralhas em nossas vidas, queridos, que não é nós que vamos pegar uma marreta para tentar derrubá-las, não. Há muralhas existentes em nossas vidas, que é somente através da obediência ao Senhor que nós vamos vê-las caindo por terra e o nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa, a segunda prática que nós temos de enfrentar para ver as muralhas caindo é a prática do esperar. Ah, pastor, mas esta é difícil. Quando estamos passando pela luta, parece que o tempo também não passa. Parece que a luta não passa. Parece que a cada dia as coisas vão se tornando mais difíceis ainda. Mas é preciso esperar. O salmista diz, lá no Salmos 40, versículo 1, a seguir: esperei com paciência no Senhor. Sabe o que Deus fez? Ele se inclinou para mim e me ouviu.
Irmãos, aprenda a esperar no Senhor, porque Deus ele se inclina para ouvir o seu clamor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Josué orientou aqui o povo, para que eles não dessem já um brado de vitória, não. Josué orientou a eles que não levantassem a voz, que apenas fosse rodeando as muralhas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, imagine uma multidão de aproximadamente 40 mil pessoas rodeando um grande muro, sem falar nada, todos ali calados, ouvindo apenas os tropelos dos seus pés, e eles rodeando aquela muralha. Imagine 40 mil pessoas e sem nenhum falar nada com o outro, apenas dizer: vamos obedecer. Apenas eles rodeando e dizendo: o Senhor está olhando lá do céu para cá agora. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos dando a primeira volta ao redor destas muralhas. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez hoje mesmo nós não vemos as muralhas existentes das nossas vidas caindo por terra, mas eu creio que ao término desta campanha nós as veremos caídas e o nome de Jesus sendo exaltado nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Josué fez algo maravilhoso. Ele falou assim: olha, coloca primeiro a arca do Senhor. Leva a arca primeiro para ir rodeando a cidade. Irmãos, a arca simbolizava a presença de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Tudo que nós formos fazer nas nossas vidas, primeiro vamos colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar na nossa frente, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E assim eles fizeram, esperando ali em silêncio por 6 dias a manifestação de Deus. Ei, talvez você que entrou nessa campanha aqui hoje, iniciando, dizendo: pastor, mas as coisas já estão difíceis, eu vou ter ainda que esperar mais 6 dias para alcançar a minha vitória. Se necessário for, espere, aleluia. Se for necessário, espere, irmãos. Espere, porque Deus, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o povo ficou rodeando, esperando a manifestação de Deus. Mas eles ficaram firmes, eles ficaram pacientes, eles ficaram confiantes, inabaláveis, esperando, sabe o que? O que talvez eu e você não estamos sabendo: esperar o tempo certo de Deus. Deus tem um tempo certo para tudo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Como para tudo tem este tempo, nós precisamos aprender a esperar com confiança, sem ansiedade, porque Deus está no controle absoluto das nossas vidas. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: lançai sobre ele, sobre o Senhor, todas as vossas ansiedades, porque Ele, Deus, Ele tem cuidado de vós. Amém? O cuidado de Deus é especial. Então vamos esperar no Senhor. Para finalizar, irmãos, a outra prática que nós devemos aprender, a prática do avançar. Olha que maravilha. As coisas de Deus, tudo tem o seu tempo certo, é algo gradual. Aleluia. Primeiro, ouvir, depois, esperar, e agora, avançar. Quando Deus der a ordem para avançar, nós não vamos ficar parados. Quando Deus der a ordem para avançar, não vamos ficar rodeando uma mesma coisa, não. Quando Deus der a ordem para que nós pudermos dar um brado de vitória, nós vamos gritar e as muralhas vão ruir e cair por terra. Aleluia. Glória a Deus. Finalmente chegou o dia da vitória. No 7º dia, ao som das trombetas e do grito do povo, eles tomaram Jericó. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que
ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e as muralhas caíram abaixo. Aleluia. Tudo tem um tempo. As coisas do Senhor são corretas. Glória a Deus. Então, de maneira muito consciente, de uma forma muito madura, devemos avançar dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor para nós. Deus havia prometido que já tinha dado aquela cidade nas mãos de Josué. Deus já tem colocado bênçãos em suas mãos, mas às vezes vai ser necessário nós irmos até o 7º dia para podermos entender que a bênção já é nossa. Amém? Aleluia. Que aprendamos com o Senhor a ouvir, a esperar e a avançar. Eu creio que até o 7º dia você vai ouvir a voz de Deus te dizendo: avance, meu filho, avance, minha filha, porque as muralhas já caíram. E nós vamos entrar dentro dos limites e tomar posse daquilo que Deus tem nos dado. Amém? Fique essa palavra no coração da igreja, como início desta campanha, que os irmãos tomem posse dizendo: Jesus, eu creio e eu quero esperar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então que o Senhor Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos. Hoje é só o início, irmãos. Amanhã tem mais. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada pessoa, sabendo que não foi em vão a vinda aqui de nenhum de nós. Viemos aqui porque o Senhor tem propósitos nas nossas vidas, e eles irão ser realizados no tempo de Deus. Glórias a Jesus. Nós vamos então finalizar por hoje, colocando não um ponto, mas apenas um, que amanhã teremos mais. O Espírito Zerildo estará orando em nome do Senhor Jesus. E amanhã, irmãos, é o pastor Tiago que vai estar pregando, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Pensados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, quando nós estamos aqui reunidos para ouvir Deus falar, e Deus realmente falou conosco nessa noite. Você que está nessa campanha de quebra de barreiras, muitas vezes o inimigo tem posto na sua frente, eu convido a você, meu amado,